E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o tema desse vídeo é: será que 220 volts entre fase e fase é a mesma coisa que 220 volts entre fase e neutro? Será que se eu tiver algum equipamento ou eletrodoméstico funcionando em uma dessas condições, em qual delas eu terei um funcionamento correto e adequado? Esse é o tema do vídeo. É um vídeo bem curtinho, mas antes de você continuar assistindo, eu peço que você se inscreva se você ainda não é inscrito, comente, ative as notificações e compartilhe para que outras pessoas também conheçam o conteúdo do canal. Gente, então olha só, existem algumas regiões do nosso país em que a concessionária ou as concessionárias de energia, elas fornecem energia de maneira diferente, não é? Então uma região às vezes fornece energia de maneira diferente de outra região. Então existem algumas concessionárias em que no sistema de distribuição, no secundário do sistema de distribuição, que é os níveis de tensão que chegam para o consumidor final, são da seguinte forma: nós temos as três fases. Então eu coloquei aqui fase A, fase B, fase C e o neutro. Então ocorre que em alguns lugares a tensão entre as fases, ou seja, se eu colocar um voltímetro para medir a tensão entre a fase A e a fase B, por exemplo, nós encontraremos uma tensão que nós chamamos de tensão de linha. Essa tensão, que é a tensão entre as fases, é uma tensão de 380 volts. Entre B e C, 380. Entre A e C, 380. Então, para algumas regiões, a tensão entre as fases, ou seja, as tensões de linha, o valor é 380 volts. Porém, se nós medirmos as tensões entre fase e neutro, então, entre fase A e neutro, fase B e neutro, fase C e neutro, são as tensões de fase. Se nós medirmos as tensões de fase, nós teremos um valor de tensão de 220 volts. Então, nesse caso, nós teremos tensões de fase, que é a tensão entre fase e neutro, de 220 volts. Porém, em outras regiões, como é o caso nosso aqui, onde eu moro, por exemplo, nós temos fornecimento de energia da seguinte forma: três fases e neutro. E as tensões de linha, ou seja, as tensões entre as fases, se nós colocarmos o voltímetro entre as fases, nós teremos uma tensão de linha de 220 volts. Então, a tensão de linha vai ser de 220 volts, ou seja, a tensão, para que eu tenha 220, eu preciso de duas fases. E se nós medirmos a tensão entre fase e neutro, não importa qual das fases, entre fase e neutro, que é a tensão que nós chamamos de tensão de fase, nós teremos uma tensão de fase, nesse caso aqui, de 127 volts. Então nós temos aqui fornecimentos diferentes. A concepção, o conceito é diferente. Então a gente pode dizer que 220 entre fases tem um conceito, um entendimento diferente do 220 entre fase e neutro. Então o fornecimento é diferente. No entanto, para os equipamentos, para os aparelhos eletrodomésticos, o que importa é não a concepção, mas a tensão que está sendo fornecida ou a diferença de potencial. Então, para os equipamentos, se é entre fase e fase e entre fase e neutro, isso não importa. O que importa é que o equipamento ele esteja recebendo a tensão de 220 volts. Essa também é uma pergunta muito recorrente do pessoal que trabalha, por exemplo, com no-break. Tem muita gente na área de TI que às vezes não conhece muito essa parte de elétrica, fica na dúvida: poxa, mas na hora de ligar o no-break, vem lá especificado que a tensão entre fase e neutro tem que ser 220, mas não quer dizer nada disso, não é? Isso não importa.
se ele está num lugar, numa região em que para que ele tenha 220 volts, ele precisa de 2 fases, e em outra região, para que ele tenha 220, ele só precisa de fase em neutro, para o no-break isso é indiferente. Tanto faz no-break, tanto faz se for também um estabilizador de tensão. Então, para o equipamento, não importa o tipo de concepção, o tipo de fornecimento, o que importa para os equipamentos é a diferença de potencial, ou seja, a tensão que está sendo fornecida. Beleza, pessoal? Nós nos vemos então nos nossos próximos vídeos.